A paz do Senhor Jesus, essa noite mais, meu irmão, mais uma vez, estou aqui junto, mais o meu sobrinho, estudando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para que quando vocês assistirem esse vídeo, visualizarem e gostarem desse vídeo. Porque o Eterno tem uma palavra hoje para vocês, e para mim e para o meu sobrinho, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, até o versículo 23. Vamos lá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses três homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei: se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas, e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida, e a terra viraria um deserto se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais. Mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não salvariam eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus 4 castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles. Quando chegarem, vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecedor. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo o que fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora, meus irmãos, quem vai dar a continuidade agora no livro de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 9, é o meu sobrinho, o Juan. Daí, meu sobrinho. Aleluia. Eu vou ler aqui versículo de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: estes são
as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Agora, Juan também vai ler o livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 10 e 11. Para vocês verem. Vou ler aqui. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Entre vezes no dia se punha de joelho e orava, dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram justos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Agora, meus irmãos, vocês vão ver agora a integridade de Jó, que Jó tinha com Deus. Meu sobrinho Juan vai dar continuidade do livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 1. Dá continuidade, meu sobrinho. Havia um homem cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus. Glória. E desviava todos os dias do mal. Meus irmãos, prestaram atenção? Por que Jó ele foi salvo daquela enfermidade que o diabo tocou nele e o feriu? Os acontecimentos que aconteceu com Jó, matou os filhos, os animais e feriu Jó. E Deus livrou, depois o curou, porque ele era homem íntegro, dedicado a Deus. Também, vocês veem lá também que Noé era um homem íntegro, dedicado a Deus, todos os santos dias, como Jó. Por isso que Deus não matou ele no meio daquele povo no dilúvio. Deus salvou-lo. Deus salvou ele e a família dele. Por que Deus salvou Sem, Cã e Jafé e a esposa dele e as 3 esposas dos 3 filhos? Por causa que eles eram íntegros. Pela integridade de Noé, os filhos também se tornaram íntegros, porque eles obedeciam pai e mãe. E as mulheres, porque obedeciam o que Noé pregava, o que Noé falava. E eles se dedicaram a construir a Arca da Aliança para entrar. 8 pessoas se dedicaram. Noé, tu não vai construir a arca sozinho, não. Deus mandou ele construir a arca, mas Noé não construiu sozinho, não. Construiu, mas a sua família. E entrou na arca e eles se salvaram. Veio o dilúvio e matou os outros. Mas eles se salvaram por causa da integridade deles. E Daniel, como o meu sobrinho leu aqui, a integridade de Daniel. Por que Daniel
foi lá para a cova dos leões, lançaram ele lá nas covas dos leões, e o anjo entrou lá e o livrou das bocas dos leões lá dentro. Daniel passou a noite todinha conversando com o anjo, e o anjo com Daniel o livrou por causa da integridade dele, que ele orava 3 vezes ao dia. Ele era um homem íntegro, dedicado a Deus todos os dias. Por isso que Deus enviou o anjo foi lá e disse: não, eu vou te dar o livramento porque tu pertence a mim, tu é meu. Tu é meu e os leões não vão comer tua carne, não. Então, meus irmãos, para a meditação de vocês, quando assistirem esse vídeo, e a minha meditação, que a graça do Senhor Jesus seja comigo, com meu sobrinho Juan, que está aqui, está se dedicando, está estudando junto comigo, está caminhando, fazendo a parte dele, que o amor de Deus e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com nós e com vocês quando assistirem esse vídeo. Amém.